o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma semana com muita movimentação em Brasília e votação de projetos que terão repercussão na vida dos brasileiros, na vida dos cearenses. Após feriados e conflitos políticos entre Legislativo e Executivo que pararam a pauta do Congresso Nacional, a semana pode ter um ambiente de construção e busca de consenso. Mais detalhes agora com o repórter Carlos Alberto. A semana promete ser produtiva no Congresso Nacional após mais de 30 dias marcados por feriados, poucas votações e uma agenda dominada pelos conflitos entre o Executivo e o Legislativo. Os congressistas voltam a Brasília após o governo Lula fechar o mês de abril com 14 bilhões de reais de recursos de emendas parlamentares ao orçamento da União empenhados. O empenho é a etapa mais importante para o dinheiro ser enviado aos municípios. A tentativa de agilizar a liberação dos recursos faz parte da agenda do Palácio do Planalto para diminuir a insatisfação dos deputados federais e senadores que ameaçam derrubar o veto presidencial a 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares. Tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, mobilizaram os colegas parlamentares para uma semana de verdadeiro esforço concentrado com o objetivo de acelerar as votações. Lira deixou recado aos deputados que a semana começa com sessões a partir desta segunda-feira. E quem não aparecer no plenário terá desconto das faltas na remuneração. A pauta de votações na Câmara deve ser definida hoje pela manhã. E nessa terça-feira, líderes de bancadas voltam a se reunir para tentar um acordo sobre os vetos do presidente Lula que entrarão na sessão do Congresso Nacional, marcada para quinta-feira. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. São muitos pontos dessa pauta política, jornalista Beto Almeida, e nesta semana a agenda é voltada também ao estado do Rio Grande do Sul, que sofre a maior tragédia climática da história do estado, com enchentes de todos os rios que cruzam o Rio Grande do Sul e com uma pauta política que exige a presença do governo federal para socorrer os gaúchos diante dessa tragédia que já tem quase 80 mortes, além de várias cidades, mais de 300 cidades em estado de emergência. Paralela a essa pauta do Congresso Nacional, do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, o Congresso Nacional volta as atenções também para a agenda política que mexe com os outros estados. E nessa agenda está a votação dos vetos a emendas parlamentares que o presidente Lula vetou logo no mês de fevereiro, um total de 5,6 bilhões de reais de recursos das emendas parlamentares, o que gerou chiadeira entre deputados federais e senadores, provocando também insatisfação entre os parlamentares. E esse é um dos pontos da pauta desta semana. Claro, outros muitos assuntos também estarão nessa discussão dentro do Congresso Nacional, com reflexo na vida de todos nós. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Por isso, Luzenor, que, como foi dito aí, há uma cobrança do presidente da casa, o deputado Arthur Lira, para que os deputados federais, por exemplo, estejam já presentes a partir de hoje, segunda-feira, o que não é muito comum, porque você sabe que os deputados começam a viajar para Brasília a partir de segunda-feira aí à tarde, para começar realmente os trabalhos na terça-feira, concentrar as votações na quarta e quinta, mas essa semana será diferente. Depois de uma semana passada com aquele feriado de 1º de maio, com pouco trabalho, muitos deputados liberados, agora não. O presidente está dizendo, inclusive, que vai cortar o ponto de quem faltar a partir de hoje. É difícil acreditar nisso, mas é um esforço. O que tem, Luzenor, na realidade? Tudo que você citou, só que imagine, ainda com o acréscimo de que o governo federal, junto com o Congresso, tem que encontrar saídas urgentes para a crise hoje envolvendo o Rio Grande do Sul em relação à liberação de recursos federais. Esse é um ponto. Não tenha dúvida que isso vai ser feito, porque o presidente Lula tomou cuidado, por exemplo, na segunda visita dele ontem a Porto Alegre, ele não foi sozinho. Ele foi acompanhado do presidente da Câmara, do presidente do Congresso e também de representante do Supremo Tribunal Federal, num esforço demonstrativo de que ali
estavam todos os poderes da União voltados, de fato, para atender à emergência que é hoje o Estado do Rio Grande do Sul. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, jornalista Beto Almeida, editou uma nova portaria publicada na edição extra do Diário Oficial da União, alterando ato anterior e ampliando para 336 municípios gaúchos o reconhecimento de estado de calamidade em razão das chuvas intensas que atingem a região. É uma situação extremamente delicada, talvez a pior nos últimos anos do ponto de vista climático em todo o Brasil. Daí a necessidade da União unir esforços, do governo federal unir esforços em parceria com o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, no sentido de agilizar a liberação de recursos que o governo do Estado e também os municípios do Rio Grande do Sul precisam nesse momento. Esse é um ponto, Luciano. E aí, voltando para a pauta normal aqui, vamos dizer, do Congresso Nacional, amanhã, 8, aliás, né? 7 amanhã de maio. É dia 7 amanhã, de maio. dia 7, terça-feira, tem, então, o Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, votar o projeto que recria o seguro DPVAT. Esse projeto é importante porque, claro, existe hoje um número já grande de brasileiros que estão aí sem receber esse seguro e, mais ainda, tem um valor aí, Luciano, que dentro desse projeto foi incluído, que é uma liberação de 15 bilhões e 700 milhões para despesas da União. Então, isso está na pauta e vai estar, sim, como prioridade. Aí vamos avançar um pouquinho. Quinta-feira. Aí, quinta-feira, é o ponto alto da votação conjunta no Congresso Nacional dos vetos do presidente Lula. E aí você já citou pontos como esse das emendas de comissão que ele vetou parcialmente de 5,7 bilhões. Mas é só isso? Não. Nós estamos nos aproximando também do que nós vamos chamar aqui de mais uma etapa, Luciano, dos municípios, que é a Marcha a Brasília, que está programada para o próximo dia 20 de maio. E qual é o grande papel essa semana? Encontrar alternativas para finalmente direcionar principalmente aos municípios alguma forma de compensar as perdas dele com a desoneração ou com a ausência agora da desoneração da folha de pessoal. Eu quero me aprofundar sobre a questão da desoneração da folha salarial, jornalista Beto Almeida, mas antes, para acrescentar e também ao mesmo tempo fazer uma pergunta a você. Você citou, eu já havia também feito referência sobre esse veto presidencial a emendas parlamentares, mas em meio a tanto descontentamento, o governo federal liberou, pelo menos, ou determinou o empenho de 14 bilhões de reais de verbas de emendas parlamentares. Dinheiro que será encaminhado para os municípios. Desse recurso, uma fatia chegará aos municípios do Ceará. A liberação desse montante tão expressivo de recursos não minimiza essa insatisfação, o nível de insatisfação entre senadores e deputados federais para essa votação da semana ser destravada e serem aceleradas as votações também de projetos que estão na pauta há 1 mês, 2 meses, 3 meses? Sem dúvida, não tenha dúvida. O governo, inclusive, trabalhou para apressar essa liberação das emendas com esse propósito e, ao que tudo indica, ele conseguiu aplacar pelo menos alguns sinais ali de insurreição, começando pelo próprio presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Lembre-se, ele vinha numa crescente de oposição ao governo do presidente Lula e agora já amenizou. O que significa dizer o seguinte, que essa votação dos vetos presidenciais da próxima quinta-feira vai ter, tudo indica, terá agora acordo, pelo menos para manter aquilo que o presidente Lula mais interessa em alguns pontos, porque nós estamos tratando aqui de vários vetos. Nós citamos esse das emendas, né, de comissão que ele vetou parcialmente, mas no total são 27 vetos presidenciais de assuntos importantes, de temas polêmicos. E aí você pergunta, fica só no presidente da Câmara? Não. Os senadores e os deputados hoje já estão com um discurso bem ameno em relação àquele de 2 semanas atrás. O que implica dizer que as emendas e a liberação delas deram resultado, Luciano.
Naturalmente, Beto, os 22 deputados federais do Ceará e os 3 senadores também estão com lupas olhando de perto o destino desse dinheiro das emendas parlamentares. Afinal, nós estamos num contexto pré-eleitoral onde todos os deputados federais e senadores querem fortalecer a base aliada nos municípios. Daí a necessidade desse esforço para o dinheiro chegar bem mais cedo aos municípios. Senador, o dinheiro, as emendas já foram liberadas. Isso é fato. Nós, inclusive, noticiamos isso aqui na semana passada. O que falta foi empenhado, né? Empenhado, senador. Houve empenho. Ou seja, as emendas já estão aí. O empenho é um ato administrativo do governo federal para agilizar repasse desses recursos. Quando se empenha, quer dizer o quê? Que a União já fez a reserva daquele valor dentro de cada ministério para posterior liberação concreta dessa emenda. Na verdade, assim, é um ato burocrático necessário para que o dinheiro siga a sua rota normal. Isso significa dizer o seguinte, que os deputados e também os senadores, com a pressão feita, conseguiram. É claro que o Ceará, como diz você, acompanha com essa lupa, porque tem verbas também que vão chegar aqui para o estado do Ceará, que serão direcionadas para as bases eleitorais dos deputados federais, que têm, lógico, seus interesses por conta das eleições municipais desse ano. Isso é dinheiro que chega para impactar em obras nos municípios cearenses.